Quando eu comecei a palestrar, dar treinamento, eu tinha muita dificuldade de me manter concentrada na minha linha de raciocínio quando as pessoas estavam se movimentando pela sala ou quando estava tendo conversa paralela. E pra ser bem sincera, isso acontece até hoje. Eu consegui reduzir o impacto disso através de um pequeno truquezinho e que na verdade é basicamente como o nosso cérebro funciona, e hoje eu quero compartilhar não só esse truquezinho com vocês, mas eu trouxe aqui algumas situações onde a gente se pega perdido ou nervoso quando a gente tá falando com uma câmera, falando em público, quando a gente tá fazendo uma ligação, às vezes para cliente, para alguma coisa do tipo, quando eu preciso olhar no olho de alguém. Então hoje a gente vai navegar um pouco entre essas situações, esse tema, onde eu vou também compartilhar da minha experiência e algumas pequenas coisas que eu faço que podem te ajudar. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, você, por favor, já se inscreva, clica aqui no sininho também, ativa as notificações que toda quinta-feira tem um episódio novo para você. E claro, já deixa o seu like nesse vídeo, porque se você já é da casa, você sabe que esse vídeo vai te ajudar. E se você tá chegando por agora, também. Então clica aqui no botão de gostei, isso ajuda bastante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e isso possibilita que o meu trabalho alcance quem precisa dele. Bom, vamos lá. Eu quero começar pela questão de falar em público e falar para pessoas quando você se distrai facilmente. Então, se eu tô numa sala, se eu tô dando palestra, se eu dou treinamento e as pessoas começam a ter conversa paralela, ou as pessoas começam a sair, levanta para ir no banheiro, volta, vai, pega um café, tá mexendo na bolsa, isso me distrai imensamente, muito, muito mesmo. A ponto de que várias vezes no começo eu perdia o fio da meada, eu perdia a minha linha de raciocínio, porque eu acabo prestando atenção no que a pessoa está fazendo. Então eu acabo desviando a minha atenção, desviando esse foco muito rápido e muito fácil para a atividade dessas outras pessoas. E aí eu vim com um truque. Quando eu tô nesses lugares, ao invés de eu ficar olhando para uma pessoa, porque existe um truque também para você se concentrar quando você tá dando uma palestra, tá fazendo uma fala em público, e você não ficar muito prestando atenção nas coisas ao redor, você pode escolher uma pessoa e se concentrar muito nessa pessoa. Você tá olhando muito no olho dessa pessoa, essa pessoa é o seu ponto de referência. Eu fiz o oposto porque às vezes que eu escolhi uma pessoa, essa pessoa ficava se mexendo. E aí eu acabava me distraindo também. Então, quando eu tô dentro de uma sala, eu foco no horizonte. Então, eu vou te dar um exemplo. Neste momento, eu tô olhando nos seus olhos. Eu tô olhando direto pra câmera. Neste momento, eu tô olhando pro horizonte. Eu não tô olhando pra câmera, eu não tô olhando pros seus olhos, eu estou olhando pro horizonte. Talvez, se eu não te falar a diferença da hora que eu mudo, você não necessariamente vai notar isso. E especialmente, agora eu vou voltar, e especialmente quando a gente tá dentro de uma sala de treinamento ou de palestra, onde tem várias pessoas, onde você tá o tempo todo mudando o olhar, se você tá focado no horizonte, que é como se fosse essa linha aqui ó, em cima da cabeça das pessoas, e aí você olha para o fundo da sala, as pessoas não sabem que você está olhando para um nada. Então eu passo, quando começam essas distrações, eu olho para um ponto fixo lá no fundo da sala, que é onde eu não vejo ninguém. Eu posso perceber as movimentações e aí como que isso me ajuda? Porque mesmo que eu tô fixa nesse ponto no horizonte, eu ainda tô ouvindo, eu tô vendo na visão periférica a movimentação que tá acontecendo. Mas a partir do momento que eu fixo, eu me concentro naquele único lugar. E aí eu passo a me concentrar naquele único lugar que não tem movimento, não tem barulho, não tem uma resposta, e no que eu estou dizendo. Porque muitas vezes quando a gente entra numa sala para falar em público, para fazer uma apresentação, às vezes é o TCC, é uma palestra, um treinamento, é uma apresentação, um trabalho, um projeto, a gente está muito preocupado com o que as pessoas estão pensando, a gente está muito preocupado com a forma que as pessoas estão reagindo. E é claro que é importante a gente manter um olho nisso, dependendo do que a gente está falando, para ir colhendo esses feedbacks. Mas a princípio, se a gente não tem esse hábito, a primeira coisa é a gente se manter focado naquilo que a gente está falando. Em que sentido? Para que o que eu esteja comunicando, ele realmente faça sentido, ele tenha uma linha lógica. Se eu começo a me distrair com essas outras interações, com esses outros estímulos, eu posso começar a perder essa linha de raciocínio e as pessoas já não vão entender mais nada do que eu tô falando. Então é importante você começar a entender o que te distrai. São os barulhos, são as pessoas, é a reação dos outros, é o medo do julgamento. E se for o medo do julgamento, do que os outros estão pensando, geralmente quando a gente tem isso, a gente também evita o contato visual. Então se você se exercita a olhar no horizonte da sala, que é esse ponto lá no fundo,
que não tem ninguém, parece que você está olhando para as pessoas, mas você não está, vai te ajudar imensamente. Assim você está falando para a parede da sala, você não está falando para aquelas pessoas. O que é muito perigoso eu colocar dessa forma também, porque você tem que intencionar que aquelas pessoas entendam, mas acredito que você esteja acompanhando a minha linha de raciocínio aqui. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é esse pequeno truque. Vai entrar numa sala com muita gente, vai fazer uma apresentação com muita gente, existe a possibilidade de você encontrar um ponto fixo no fundo da sala e você se concentrar lá. É você e o ponto fixo e você pode se concentrar única e exclusivamente na sua mensagem, na sua fala e não necessariamente no feedback que as outras pessoas estão dando através da forma que elas olham, de como elas se movimentam. E também, só mais um adendo, tem muitas pessoas que têm uma insegurança muito grande e acabam pensando assim, nossa, fulano cruzou o braço, quer dizer então que ele tá fechado. Não, às vezes ele só tá cruzando o braço porque é uma forma dele tá ali, concentrado. A gente precisa cuidar um pouco com a linguagem corporal fora de contexto, porque às vezes a gente pode decretar uma coisa e a gente sai do eixo quando na verdade não é nada daquilo. Ah, a pessoa fez uma cara feia. Eu faço um monte de careta quando eu tô tentando me concentrar em alguma coisa. Muita careta mesmo. Talvez as pessoas achem que eu tô desaprovando, que eu tô achando ruim, e na verdade eu só tô tentando processar aquilo. Então as pessoas se expressam de maneiras diferentes e muitas vezes a gente corre o risco de se acanhar ou se diminuir por conta desse retorno visual que elas dão. Agora eu quero ir para um outro lugar, que é um âmbito digital, que é onde você precisa conversar com uma câmera. Uma vez uma amiga minha perguntou, Bah, como é que você faz para gravar vídeos tão bem? Porque parece que eu abro a câmera e aquilo é muito frio, aquilo é muito seco, eu tenho muita dificuldade de falar com aquela câmera. Eu, por exemplo, nesse momento, eu tenho uma câmerazinha preta, fininha aqui na minha frente, mas quando eu tô olhando pro olho da câmera, eu imagino justamente você que está aí do outro lado. Eu imagino que a gente está sentado aqui no meu escritório, tomando um café, que a gente está sentado aqui trocando uma ideia. Então eu busco sempre trazer uma persona para esse objeto frio. Dito isso, quando você precisar se comunicar com uma câmera, você pode dar vida para ela, pensando em quem é a pessoa que vai ouvi-la do outro lado. Poxa, Bah, mas eu falo para vários tipos de pessoas. Eu também falo. Eu tô aqui no YouTube, eu tô no Instagram, eu tô no Spotify. Eu tô falando para vários tipos de pessoas. Mas você pode criar o hábito de criar a sua persona ideal, ou uma persona específica. Então, quando eu vou falar com um líder, por exemplo, quando eu tô conversando com a câmera e eu tô falando de um líder que não sabe dar feedback, eu tô falando sobre como dar feedback. O personagem que eu tenho nessa câmera é aquele líder que quer ser amado, é aquele líder que tem medo de perder as amizades, é aquele líder que ouviu a palavra conversas difíceis e se retrai, é aquele líder que é muito querido pelas pessoas, mas ele tem medo de perder isso. Então, eu conheço tão bem o meu avatar, eu conheço bem a minha persona, que pra mim fica mais fácil de dar uma carinha pra quem tá aqui na frente. E é claro que podem ser pessoas diferentes ouvindo, mas por que eu tô te dando essa dica? Porque isso vai facilitar com que você faça algo mais natural. Muitas pessoas travam na frente da câmera porque tem a sensação de estar falando com algo frio, com algo bruto, ou tá falando com a parede, tá falando sozinho. Mas sempre lembra que haverá alguém do outro lado assistindo, mesmo que seja uma pessoa. Isso também é importante. Não se importa com a audiência. Eu sei que em dado momento ela é importante, mas você só vai ter audiência a partir do momento que você faz. Essa é a regra. Não é primeiro eu tenho audiência e depois eu faço. Você primeiro faz e aí você começa a ter audiência. E a gente não pode diminuir a pequena audiência que às vezes a gente tem. Então eu não sei que vídeos você grava, pra que você grava, mas que seja uma pessoa que vai assistir. É uma pessoa ali do outro lado. Então, quando você estiver gravando, sempre pensa nisso. Haverá um ser humaninho de carne e osso assistindo isso em algum lugar. Então, quando você se posicionar na frente de uma câmera, traz essa carinha, traz essa persona, traz esse lugar meio, estamos aqui batendo um papo, estamos aqui tomando um café, com esse ser inanimado, e que na verdade é um portal para que você atinja seres que realmente são de carne e osso, que pensam, e assim você pode ficar mais à vontade e ser mais você. E outro ponto também importante, eu não sei por que as pessoas tentam ser outra pessoa na frente da câmera. Quanto mais você for, melhor. Você não precisa vestir um novo personagem. Tem gente que na hora que você ligou a câmera na frente da pessoa, ela trava completamente.
Por isso que eu gosto muito dessa ideia de imaginar que é um amigo que você tá batendo um papo, que você tá tomando um café, porque tira um pouco dessa pressão e traz mais pessoalidade. Espero que te ajude. Uma outra situação que eu vejo que deixa as pessoas frequentemente acanhadas é ligação. Especialmente ligação de prospecção, ligação com o cliente. Eu não vou ligar. O que eu vou falar? Eu vou estar incomodando a pessoa. Primeiro que eu parto do ponto que se a pessoa não puder atender, ela não vai. Se ela não puder falar com você, se for um momento ruim, ela nem vai te atender. Ou ela vai te atender e vai te falar, pô, você pode me ligar daqui 10 minutos? Tu pode me ligar amanhã? Então, não tem por que você ter medo de ligar pra alguém, medo de incomodar alguém, sendo que essa pessoa ela tem opção. Não é como se você estivesse botando uma faca na cabeça dela e ela precisa te atender, tá bem? O outro ponto é a gente também pensar que a pessoa que tá lá do outro lado, às vezes ela não tem informações sobre você, especialmente quando é uma ligação fria. A gente tem uma mania de achar que todo mundo tá pensando na gente o tempo todo. O ser humano, ele é extremamente autocentrado. E se você puder levar uma coisa desse vídeo, você vai levar que você não é tão importante assim. Talvez tu seja tão importante assim pra tua mãe, pro teu pai, pra tua esposa, pro teu esposo, mas pro resto das pessoas, você não é tão importante assim. Eu não sou tão importante assim pra você. Sabe o que vai acontecer com esse vídeo? Você vai ver esse vídeo, você vai pegar as coisas que são importantes pra você e você vai pro próximo. E você vai fazer sua janta, seu almoço, vai voltar a trabalhar, vai dirigir, você vai seguir a sua vida. Nós tendemos a pensar que quando a gente tem uma interação social, a pessoa vai ficar com a gente na cabeça. Ela vai ficar martelando sobre a gente, ela vai pensar, nossa, ele tava nervoso, nossa, ele não tava. Tá todo mundo cheio de coisa pra fazer. Então, muitas vezes é um alívio a gente meio que se reduzir a nossa insignificância no bom sentido, tá bem? Não tô falando que você não importa, não tô falando que você não é extraordinário, e nada disso. Nós somos, eu sou, você é. Mas não a ponto de você ter que deixar de fazer coisas ou ficar com medo de falar certas coisas, porque, ai meu Deus, o que a pessoa vai ficar pensando? A pessoa não tá pensando nada. Então, quando você passa a mão no telefone, vai falar com alguém, lembra disso. A pessoa não está te vendo, ela não tem seu histórico, ela não sabe se você tá nervoso ou não, ela não sabe se você teve um dia bom ou não. Então, simplesmente, seja você e entregue a mensagem que precisa ser entregue nessa ligação. Não fique pensando que o outro pode pensar tal coisa. A gente fica antecipando tantos pensamentos. Essa coisa da gente ficar assim, mas e se o outro pensar que tal coisa? Mas e se o outro estiver pensando XPTO? Eu não tenho a resposta. E isso também deveria trazer um alívio. Porque se eu não tenho a resposta, eu preciso fazer de qualquer jeito. E eu bato nessa tecla da ligação porque eu tenho muitos alunos, inclusive no meu time de vendas também tinha isso, da pessoa se sentir muito nervosa, sentir um nervosismo extremo quando precisa passar a mão no telefone e ligar para alguém. É justamente esse julgamento que vem, essa sensação de o que a pessoa vai pensar sobre mim. E eu vim te dizer com todo o carinho do mundo que a pessoa não vai pensar nada sobre você. E que você só vai ter oportunidade de fazer grandes coisas, de fechar negócios, de resolver o problema, de criar relacionamentos, se você ultrapassar essa barreira e que, honestamente, é até um pouco egoísta, é um pouco egóica. É justamente esse ponto de autocentramento que nós temos, de esperar que as pessoas estejam nos notando e nos mantendo na cabeça o tempo todo. E reforço então que é um alívio saber que não estão. Então faça o que tem que ser feito, se importe menos com a opinião dos outros, até porque você também não está mantendo na cabeça tanto assim as outras pessoas. Eu gosto muito de que quando eu tenho uns medos meio estranhos assim, me colocar nesse papel. Então quando eu penso, nossa, e se eu for lá e falar e errar a frase? As pessoas vão me julgar, as pessoas vão me achar incompetente. Aí eu gosto de voltar, eu gosto de pensar, poxa, eu já assisti palestras, eu já assisti treinamentos, eu já assisti entrevistas onde a pessoa errou a frase. E, putz, o que eu achei dessa pessoa? Às vezes eu não achei nada, às vezes eu só, é isso aí, bora. Então quando a gente troca esse lado, a gente tem a oportunidade de ver que as coisas elas são menores na realidade do que elas são dentro da nossa cabeça. Um quarto ponto, e agora a gente vai migrar para o olho no individual. Uma prática que me ajudou também bastante, inclusive a ter mais carisma, a desenvolver mais rapport, foi olhar nos olhos. Parece muito simples, mas eu acho que eu não tinha o hábito de olhar as pessoas nos olhos muitos anos atrás.
Eu comecei a fazer isso alguns anos atrás, sei lá, coloca aí uns 6 anos atrás, pouco mais, 8 talvez. Eu não sei se é porque eu comecei a ficar mais presente nisso, porque eu passei a perceber mais isso, mas eu tenho a sensação que antes eu não fazia tanto. Então hoje, quando eu sento na frente de uma pessoa, eu tomo bastante cuidado para que eu sim olhe no fundo dos olhos dessa pessoa. E eu percebi que isso me ajuda a estar muito mais presente, muito mais conectado e menos escapando os pensamentos, porque muitas vezes quando as pessoas estão falando, a gente já está respondendo de volta dentro da nossa cabeça. Então, se eu crio o hábito de olhar a pessoa nos olhos e manter em mente que eu estou ouvindo cada palavra dessa pessoa, eu estou conectada com essa pessoa e eu só vou responder no momento que ela terminar de falar, isso te ajuda também a se manter concentrado e menos nervoso, tá bem? Então, se você percebe que você desvia muito o olhar, que você tem dificuldade de estar ali na frente da pessoa, busca um lugarzinho lá no fundo dos olhos dela que pode te ajudar. E se isso te traz muito medo, o que eu recomendo? Porque tem pessoas que têm realmente bastante dificuldade de olhar no fundo dos olhos das pessoas por outras razões, tá bem? Até às vezes por algumas questões de neurodivergência. Se você tem esse desafio, eu sugiro você começar com pessoas mais próximas, que aí são pessoas que você tem menos risco, tá bem? Então, eu converso com a minha mãe em casa, eu vou começar a conversar olhando bem no fundo do olho dela. Eu converso com meu pai, com meu irmão, com meu marido, com a minha mulher. Começa do pequeno, para depois você trazer isso para uma mesa de reunião. E pra gente fechar, eu quero trazer para você a questão do espaço ali entre estímulo e resposta. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que se você não responde rápido, se você não responde de pronto uma pessoa, você está sendo hesitante. Quer dizer que você é fraco, que você não sabe a resposta de pronto, você está hesitando para dar um retorno. Quando, na verdade, é muito sábio a gente ponderar um pouco quando alguém faz uma pergunta. É muito inteligente da nossa parte ouvir e fazer uma respiração antes. Eu gosto muito de trazer esse espaço entre o estímulo, que é essa pergunta, que é essa fala, e a resposta que a gente precisa dar ou que a gente dá, e fazer isso com uma respiração profunda. Essa respiração, muitas vezes, vai te dar justamente o ar que você precisa para pensar melhor sobre aquela resposta. Isso evita também a gente de falar coisas erradas. Falar coisas no calor da emoção, falar coisas porque a gente quer se provar. Então, não interessa o que eu falo, eu só preciso falar qualquer coisa porque eu preciso provar que eu já tenho uma resposta na minha cabeça. Falar coisas porque eu acho que se eu respondo muito rápido é um sinal de autoridade. Ou responder muito rápido porque eu acho que se eu não fizer é um sinal de fraqueza. Eu respeito muito mais aquelas pessoas que, ao me ouvir, elas dão uma parada, ponderam, para daí me dar uma resposta. E é claro que não tem nada de errado com você dar uma resposta imediata, contanto que seja o momento, que você realmente tenha a resposta para aquilo, mas só cuide para não ser uma pessoa de resposta pronta, de resposta veloz, simplesmente por baixa inteligência emocional, ou seja, eu quero retrucar, eu quero devolver, eu quero falar logo, enfim, quando a gente está agindo com o nosso cérebro pré-histórico, não é mesmo? E 2, porque você acha que é um tipo de comportamento de autoridade. Ou porque você tem medo de parecer fraco. Muitas vezes não é o que a gente faz, é o porquê a gente faz. Então, eu gosto muito dessa respiração. Se você está numa entrevista, se você está numa conversa com o seu gestor, com o seu liderado, aonde for, não interessa. Se precisou de um tempo para pensar, muitas vezes esse tempo ele acontece no tempo de uma respiração. E tá tudo bem, você não é mais fraco, você não é mais incompetente, você simplesmente está usando uma coisa que você precisa usar, que é o seu cérebro. A gente dá respostas prontas porque a gente não está usando ele, a gente está agindo no automático. Então você tem um cérebro e é bom que você use-o. Para recapitular, então, aqui estão 5 pequenas práticas que eu uso para ter mais carisma, ter mais desenvoltura frente à comunicação com pessoas. Então, é olhar num ponto fixo no fundo da sala, quando eu tô falando. Isso me ajuda a manter o foco naquilo que eu de fato tô comunicando e não dispersar. E, naturalmente, a gente fica até mais carismático nesse processo, porque eu tô muito concentrada, de fato, na mensagem que eu tô passando e me distraio menos com esses estímulos. O ponto 2, que também me ajuda com carisma na comunicação,
é quando eu tô falando com uma câmera, eu personificar essa câmera, eu trazer essa vida pra ela. Quem é essa pessoa? Existe uma pessoa atrás dela escutando. O ponto 3, pro carisma nas ligações, é colocar o meu nervosismo no bolso e lembrar que eu não sou tão importante assim, então eu posso ser eu tenho que focar na mensagem que eu quero entregar e a pessoa não tá me julgando. Ela pode até ter julgamentos rápidos que passam na cabeça igual passa na minha, na sua, de todos nós, mas não é como se ela fosse tirar a manhã dela pra ficar pensando, nossa, fulano falou de tal jeito comigo. Ponto 4 é no ao vivo, você estar olho no olho, diretamente com aquela pessoa. Isso também te ajuda no rapport, te ajuda no carisma, te ajuda você estar concentrado de fato naquela questão. Até porque, quando a pessoa ela consegue te olhar nos olhos, isso traz muita segurança pra nós. Então, use e abuse. E o ponto 5, que vai te ajudar a fechar esse grupo de carisma com chave de ouro e não dar respostas emocionais, e sim dar respostas mais inteligentes, é uma respiração rápida entre o estímulo e a resposta. Esse foi um vídeo um pouco diferente dos nossos últimos episódios, onde eu realmente quis trazer algumas práticas para vocês de dia a dia, onde a gente precisa de carisma, e ele foi inspirado numa situação que aconteceu essa semana, onde eu fiz uma fala dentro de um conselho consultivo que eu participo, e quando eu terminei a minha fala, a gerente da empresa me perguntou assim, Bárbara, você dá curso de oratória? E eu olhei para ela e falei assim, eu nem sei como é que faz isso. E aí ela ainda riu, ela falou assim, olha só, ela faz tão bem e ela ainda diz que ela nem sabe como ela faz isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca, eu realmente nunca fiz curso de oratória, eu venho do teatro, mas desde antes do teatro eu já me comunico super bem. Eu digo que eu provavelmente não me comunico bem por causa do teatro, mas eu fui para o teatro porque eu já gostava de me comunicar, claro que ali eu me lapidei. Mas depois que ela me fez essa pergunta, eu fiquei pensando quais são pequenas coisas que eu faço e que eu poderia compartilhar com vocês e que possam contribuir nessa jornada de carisma e de comunicação e de presença quando a gente fala realmente em lidar com o público, em lidar com outras pessoas. Se esse vídeo fez sentido pra vocês, tem alguma coisa aqui que vai te ajudar, ou se você tem outros truques, outras técnicas que você usa, deixa pra gente aqui nos comentários. A gente sabe que as pessoas adoram ver comentários de vídeos e com certeza você também vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Um abraço grande e a gente se vê no próximo episódio.